Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho então sobre o governo Sarney, dando continuidade ao tema da redemocratização do Brasil. Como foi falado, o Sarney assumiu aí a presidência da República diante do falecimento do Tancredo Neves, que por uma eleição indireta foi eleito o primeiro presidente civil após o fim da ditadura. Diante do falecimento do Tancredo, o vice José Sarney assumiu a presidência da República. O Sarney, ele foi responsável, digamos, por conduzir essa transição democrática. E essa transição democrática feita da forma como os militares queriam. Por isso que aquela emenda Dante de Oliveira não foi aprovada, que propunha eleições diretas para presidente da República. Como falei com vocês, os militares começam esse processo de abertura política, ou seja, do retorno à democracia nos governos Geisel e Figueiredo, mas estabelecem que esse retorno à democracia, essa abertura política deveria ser lenta, gradual e segura. Não queriam que qualquer pessoa que fosse muito contrária àquilo que os militares defendiam assumissem o poder. Então, por isso que essa transição deveria ser lenta, gradual e segura. O Sarney assume a presidência da República e o Sarney ele já assume a presidência com o país numa situação econômica muito complicada. O governo gastava mais do que ele arrecadava, ou seja, tem um déficit nas contas do governo. Boa parte desses gastos, a grande parte, na verdade, desses gastos se destinava a pagar juros da dívida externa. A situação econômica não era muito boa, tanto no Brasil quanto no mundo. O Brasil estava numa situação econômica difícil e pensando em um contexto geral, na economia mundial, o mundo também estava em crise, não era só o Brasil que estava em crise. E isso dificultava bastante até resolver a situação econômica do Brasil, porque como os outros países também estavam em crise, dificultava até conseguir um crédito externo, de um país estrangeiro para tentar resolver a situação econômica aqui do Brasil. Para tentar resolver isso daí, o Sarney ele criou até um plano, que é o plano cruzado, que nós vamos falar mais um pouquinho à frente. Esse gráfico que está aparecendo para vocês mostra o crescimento da dívida externa brasileira num período de 15 anos, de 1970 até 1985, que coincide aí com o fim da ditadura militar. Dá para reparar no gráfico que em 1970 o valor que estava a dívida externa brasileira e como essa dívida ao longo dos anos até chegar em 1985 ela aumenta bastante. A dívida aí está estipulada em bilhões de dólares, Vamos fazer um cálculo aqui, está mais ou menos aí em 1970 em torno de 5 bilhões de dólares, mais ou menos. Quando chega em 1985, ela já está passando de 100. Isso muito por causa que durante esse período da ditadura até os militares empreenderam essa ideia de crescimento, principalmente durante o período do milagre econômico, mas foi um crescimento também muito dependente de investimento estrangeiro, do capital externo. Teve um crescimento econômico? Sim, mas pagou-se um preço muito alto por esse crescimento econômico, porque ao fim da ditadura militar a dívida externa está altíssima e o presidente que assume, no caso José Sarney, pega um país com economia completamente difícil. Na linguagem dos economistas da época, utilizava-se até um termo que era estagflação, uma palavra que pode ser nova aí para muita gente, mas o que significa isso? Que o Brasil estava com a economia estagnada, ou seja, não crescia e também passava por um alto índice de inflação. Com a inflação, o preço dos produtos aumenta e
gera aí uma desvalorização da moeda, o cidadão perde poder aquisitivo, ou seja, ele vai adquirir cada vez menos coisas com aquilo que ele recebe, né, com o seu salário. Há uma desvalorização dos salários aí da população de uma maneira geral. Para tentar resolver essa situação econômica, o Sarney criou aí o Plano Cruzado. A moeda que tinha anteriormente era o cruzeiro, e o Sarney, para tentar resolver essa situação econômica, fez um novo plano e trocou a moeda brasileira, que era o cruzeiro, e passou a ser o cruzado. Para tentar resolver essa questão da inflação, os preços foram congelados, né? O governo estipulou aí período, né, para alguns setores, aí para alguns produtos, e congelou o preço, não podia aumentar os preços. Então o que acontece? Tem uma moeda, digamos, mais forte, né, com mais valor, e os preços estão congelados para tentar conter essa questão da alta dos preços, dessa inflação altíssima que estava tendo durante esse período. E também ocorre um reajuste do salário mínimo, né, com base, nesse caso aí, nos últimos 6 meses, um reajuste de 8%, e de acordo com o aumento da inflação, os outros ajustes seriam automáticos, sempre que a inflação atingisse a média aí de 20%. Tinha tudo para dar certo, né? Gente pensando aí, a moeda está com um valor melhor, os preços estão congelados, o salário está reajustado, né? Tem reajustes automáticos caso aumente a inflação, mas o plano cruzado ao final não deu certo, né? E o Sarney tinha até uma campanha da época que o Sarney chamava todo mundo para ser fiscal, ou seja, chamava a população para ajudar a fiscalizar essa questão dos preços, né? Que o pessoal não quebrasse, no caso, o congelamento dos preços. E aí ele faz uma campanha muito forte para que a população o ajudasse. E isso dá ao José Sarney um prestígio muito grande no início do seu governo. No entanto, esse prestígio dele vai cair porque o plano cruzado ele não vai dar certo. Ele aparentemente no início dá aquela sensação para a população de que as coisas, né, estavam entrando nos trilhos, que a economia estava indo bem, mas com o aumento dos salários, a população começou a correr para comprar as coisas, né? Houve uma corrida muito grande para as compras, né? O consumo aumentou bastante e também o congelamento dos preços começou a ser violado. Então nós temos a seguinte situação: uma corrida muito grande aí para o consumo, e por outro lado, diante desse consumo muito alto, as pessoas começaram a violar aí aquela regra do Sarney de congelar os preços. E aí gerou uma inflação muito alta e uma crise de abastecimento, ou seja, faltou produto, e além de estar faltando produtos, os preços foram lá nas alturas, né? Uma lei básica de mercado que é a oferta e procura, né? Se o produto está escasso no mercado, o preço tende a subir. E além disso, o Sarney, por ter impulsionado as importações, né, ou seja, a compra de produtos estrangeiros, isso também gerou um desequilíbrio muito grande nas contas brasileiras, né? Porque digamos assim, está entrando mais produto no país do que está saindo, está importando mais do que está exportando, né? Naquela ideia do que a gente chama de balança comercial favorável, a balança comercial do Brasil não estava favorável, né? Como incentivou muito as importações, entra muito produto e o dinheiro sai e vai para outros lugares, né? Não circula tanto aqui no nosso território. Toda essa situação gera uma crise econômica muito, mas muito grande, com uma inflação a um nível altíssimo, mais altíssimo mesmo, né? Quem viveu essa época, pessoas que tiverem idade por volta de seus 50 anos ou mais e que já tinham alguma responsabilidade, né, já trabalhavam, né, tinham família, falam que
foi o pior período até hoje aí de inflação. As pessoas iam nos supermercados para comprar um pacote de arroz de manhã, quando voltava de tarde o preço já era outro, né? A inflação chegou a níveis altíssimos. Para tentar controlar essa questão da inflação, foram criados outros planos. Como o plano cruzado não funcionou, foram criando outros planos para tentar resolver essa situação econômica. Os planos que foram criados foram o Plano Cruzado 2 e o Plano Bresser, né, do Luiz Carlos Bresser, em 1987. Esses dois planos também não tiveram êxito. Diante disso, foi criado um outro plano que foi chamado o Plano Verão. Nenhum desses planos econômicos conseguiu contornar a crise econômica e chegamos aí a uma escalada de inflação altíssima, a um patamar de em torno de 1.800%. Hoje se fala em inflação de 6, 7% e o pessoal até assusta, mas nesse período a inflação chegou a um nível muito alto, né? A inflação chegar em torno de 300% ao mês, né? 20, 30% ao dia, como falei com vocês. Os preços dos produtos eram reajustados, né, constantemente. E aí fica numa situação muito complicada. Essa situação econômica complicada aí gera uma grande insatisfação e muitas manifestações do governo Sarney, e o que era de se esperar, porque toda vez que a economia não vai bem, a popularidade do governo cai, a quantidade de movimentos contra o governo, manifestações aí populares aumenta bastante, e diante dessa situação o governo Sarney ele utiliza, né, até a polícia para reprimir alguns movimentos e que são considerados por ele até subversivos, né? As manifestações populares acabam que são duramente reprimidas, né? Um resquício, um restinho aí ainda do que se fazia na época da ditadura. Destaque aí nesse período aí para, né, movimentos urbanos, né, dos trabalhadores urbanos, e também movimentos rurais, como o MST, que é o movimento dos sem terra, né, que existe aí até hoje. Como estamos agora num período democrático, se torna necessário elaborar uma nova Constituição. A última Constituição era de 1967 e era uma Constituição feita durante um período autoritário, né? Foi feita quando ainda estávamos em uma ditadura. E aí é eleita um grupo de deputados para elaborar e aprovar um novo texto constitucional, né? É montada aí a Assembleia Constituinte. A intenção dessa Assembleia Constituinte é elaborar uma nova Constituição, que foi a Constituição, né, que ficou pronta aí em 1988, que é a última Constituição brasileira e a Constituição que está em vigor até hoje. Essa Constituição é chamada até de Constituição Cidadã. Esse nome Constituição Cidadã é porque muitas coisas que estão nessa Constituição foram propostas enviadas por setores da sociedade civil, grupos organizados, né, que enviaram propostas para serem colocadas aí na nova Carta Constitucional, e muitas dessas reivindicações populares entraram aí na Constituição de 1988, por isso ela é chamada de Constituição Cidadã. Nessa imagem aí nós temos o senhor Ulisses Guimarães, né, apresentando a nova Constituição brasileira. Algumas características dessa Constituição em relação à Constituição anterior, né, tem um avanço muito grande. Primeira coisa aqui, a universalização do voto. O voto ele se torna facultativo, né, aos analfabetos, aposentados e maiores de 16 anos e menores de 18, como é hoje, né? Todo mundo tem direito ao voto, mas ele é facultativo. Por exemplo, as pessoas que têm 16 anos, a partir de 16 até os 18 anos incompletos, não são obrigadas a votar. Isso que é o voto facultativo.
Para os demais aí, o voto é obrigatório. Fixa-se o salário mínimo, né, com base no pagamento de pensões, aposentadorias e inclusive para as pessoas, né, os portadores de deficiência. Entra a questão da jornada de trabalho de 44 horas semanais, que é o que nós temos até hoje ainda. O direito de greve, liberdade de expressão. Aqui é um ponto muito interessante que vai diferir bastante da Constituição anterior, que era de um período autoritário, onde havia censura, né, aos meios de comunicação, a qualquer tipo de manifestação contrária ao governo. Então aqui já é garantida a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, de organização. Nesse caso, por exemplo, os sindicatos, né, eles são livres para se organizarem por categorias e terem representatividade. O racismo é considerado crime inafiançável, ou seja, o crime de racismo é punido aí com prisão, não tem fiança, e condenação da tortura, coisa que aconteceu muito durante o período da ditadura militar. Então essa Constituição ela avança bastante, né, porque principalmente na participação popular, direito ao voto, ela garante um direito muito amplo para a população. No caso, por exemplo, dos analfabetos, eles vão passar a ter o direito de votar somente a partir da Constituição de 1988, que é a Constituição que nós temos ainda no Brasil, que está em vigor. Após o fim do governo Sarney, teremos as primeiras eleições diretas para presidente da República. É a primeira vez, depois de 21 anos de ditadura, que a população vai aí às urnas para escolher o seu representante político, né, escolher um novo presidente, e a disputa vai ficar aí entre o Fernando Collor de Mello e o senhor Luiz Inácio da Silva, o Lula. Mas esse é assunto para nós tratarmos depois, ok?